Olá, meus amigos, tudo bom? Professor Bruno Klippel, vamos iniciar aqui a correção das nossas questões de direito processual do trabalho do nosso simulado analista MPU. Espero que todos vocês tenham ido muito bem e aí vamos agora para as nossas questões. Nos slides eu trago a assertiva, trago a súmula OJ, ou o dispositivo de lei que se aplica a ela, que demonstra se a mesma é correta ou errada. Vamos a ela. Antes apenas, vamos aqui, o meu site, caso queiram acessar, meu Instagram, Bruno AG Klippel, o site www.brunoklippel.com.br. Estamos aqui no nosso simulado analista MPU. Vamos às nossas questões. As nossas questões de processo do trabalho tinham início com a questão de número 79. Então vamos lá ver se ela está correta, se ela está errada, o motivo, qual é a súmula, a OJ ou dispositivo de lei que se aplica a ela. Porque questão do CESP, questão para o MPU, ou está numa súmula, numa OJ ou em algum dispositivo de lei. Então vamos para a primeira, número 79, temos a seguinte informação. Segundo o entendimento do TST, a regra prevista no CPC, que prevê o prazo em dobro quando litisconsortes tiverem procuradores diferentes, é inaplicável ao processo do trabalho em face de sua incompatibilidade com o princípio da celeridade. Então, prazo em dobro para litisconsortes com procuradores diferentes é inaplicável ao processo do trabalho? Correto, errado, totalmente correto. Esta dobra do prazo prevista no artigo 229 do CPC, ela não se aplica ao processo do trabalho. Eu posso ter litisconsortes com procuradores diferentes que eles não terão prazo dobrado. E a justificativa do TST é realmente um conflito com o princípio da celeridade. E este entendimento acerca da inaplicabilidade consta expressamente nesta OJ. A OJ que você tem que conhecer para a sua prova, a OJ 310 da SDI1 do TST. Ela que trata dessa incompatibilidade. Então, leu na sua questão prazo em dobro para litisconsortes, esqueça isso, eles não possuem prazos diferenciados, mesmo se estiverem com procuradores diferentes, de diferentes escritórios de advocacia. Nós vamos reservar essa regra lá para o processo civil, não para o processo do trabalho. Essa foi a nossa questão de número 79. Vamos para a próxima, número 80. Conforme entendimento do Supremo, a Justiça do Trabalho não detém competência para processar e julgar de ofício a execução das contribuições previdenciárias relativa ao objeto dos acordos por ela homologados. A Justiça do Trabalho não detém competência para executar de ofício as contribuições previdenciárias relativas ao objeto de acordo. Isso está certo ou está errado? A Justiça do Trabalho não tem essa competência para processar de ofício, executar de ofício as contribuições previdenciárias? Errado. A Justiça do Trabalho possui sim essa competência e nós vamos ver diversos dispositivos que tratam dessa competência. Então, mais uma vez, uma assertiva considerada errada. Está errado porque temos a Justiça do Trabalho, ela possui esta competência para executar de ofício. Isso consta, primeiro, no artigo 114, inciso 8º da Constituição Federal, que é o dispositivo que trata da competência material da Justiça do Trabalho. Então, dentre as matérias que são levadas ao Poder Judiciário, nós temos essa daqui, a execução das contribuições previdenciárias do INSS, incidentes sobre sentenças condenatórias ou sobre os acordos que foram homologados pela Justiça do Trabalho. Depois, nós também temos esta questão, essa informação, na súmula 368 do TST,
e também na súmula vinculante 53 do Supremo. Então nós temos aqui duas súmulas e um dispositivo da Constituição afirmando esta competência. Vejam que a Justiça do Trabalho, ela condena ao pagamento de uma verba e se incidir INSS sobre aquela verba, a Justiça do Trabalho também executa o INSS. Perfeito, meus amigos? Muito cuidado com esta informação. Vamos para a 81. A parte beneficiária da justiça gratuita é isenta do pagamento de honorários periciais, ainda que sucumbente no objeto da perícia, sendo os encargos transferidos sempre à União. Então vamos lá, ó. Honorários periciais. Quem paga os honorários periciais? O sucumbente na pretensão objeto da perícia. A regra geral que nós temos é que o sucumbente na pretensão objeto da perícia, ou seja, aquele que deu o pedido relacionado à prova pericial, paga a perícia. E se for beneficiário da justiça gratuita, pelas regras da reforma trabalhista, paga da mesma forma. Então percebam o que está sendo dito aqui, que a parte beneficiária da justiça gratuita é isenta, ainda que sucumbente. Ela seria isenta de qualquer forma? Não. Se ela for sucumbente na pretensão objeto da perícia, ela paga os honorários periciais. Se ela, mesmo beneficiária da justiça gratuita, for ali sucumbente na pretensão objeto da perícia, ela paga os honorários periciais. Fora que nós temos uma outra questão, um outro erro aqui. Está falando que nas hipóteses de justiça gratuita, os encargos seriam transferidos sempre para a União. Não. Pode até ser que a União pague os honorários periciais, mas não vai ser direto. Nós vamos verificar várias situações, nós vamos ver se a pessoa é beneficiária da justiça gratuita, se ela não tem condições de pagar parcelado, se ela não tem créditos nesse processo para pagar com eles, se ela não tem créditos em outro processo para pagar com aqueles créditos. Se todas as respostas forem negativas, aí a União paga. Mas vejam que não é sempre. Então nós temos vários erros aqui e esta situação, essa questão, consta no artigo 790-B da CLT. É este 790-B da CLT que regra o pagamento, que diz que o beneficiário vai pagar os honorários periciais também. Então, muito cuidado com esses pontos da reforma trabalhista, porque podem ser cobrados na sua prova do MPU. Perfeito? Então, ó, vamos colocar aqui, esta assertiva está errada. 81, errado, ok? Vamos para a sequência, vamos para o 82. Caso um trabalhador mova uma reclamação trabalhista contra sua empresa empregadora e na data designada para a audiência compareça o advogado da empresa, portando a procuração, mas o preposto não esteja presente, a empresa será considerada rével. Então, ó, no dia da audiência, compareceu o advogado, mas o preposto não estava presente. Ou seja, teremos revelia, sim ou não? Essa que é a questão aqui. Haverá revelia? O preposto faltou. O advogado estava presente, portando a procuração. Teremos aqui revelia ou não nesta hipótese. Tome muito cuidado, porque pode ser estranho você pensar que vai haver revelia estando o advogado presente, tendo procuração, tendo até já apresentado defesa escrita antes da audiência. Pode até parecer estranho, mas vejam que ele será rével. A empresa reclamada será rével. O advogado está presente, tem procuração, defesa já foi apresentada, mas nós teremos a revelia. Vejam que a assertiva fala que a empresa será considerada rével. Isso daqui está correto. Isso daqui está correto. A assertiva, ela está correta, 82. Vai ser considerado rével porque o artigo 844 da CLT trata a revelia como a ausência do reclamado.
Se o reclamado não estiver presente, como não está nessa hipótese, a empresa será considerada revel. Então, muito cuidado com isso aqui. Essa assertiva está totalmente correta, de acordo com o artigo 844 da CLT. Perfeito? Vamos para a 83. O que nós temos aqui na 83? Ela diz que 48 horas após a postagem, presume-se recebida a notificação, cabendo à parte destinatária comprovar ou não recebimento. Presunção de recebimento da notificação em 48 horas. Isso está correto ou não? Cabe à parte destinatária comprovar o seu não recebimento. Isso está perfeito, está correto. É a redação da súmula 16 do TST. Nós sabemos que a notificação ela é postal. Ela será postada nos correios. E vejam que nós teremos aqui a presunção de recebimento. Vejam que nós vamos presumir aqui recebida esta notificação. É uma presunção relativa, mas a súmula 16 trata desta presunção. Cabe à parte destinatária, cabe ao reclamado demonstrar o não recebimento ou o recebimento após este prazo. Súmula 16, o TST, presunção de recebimento em 48 horas. Como é presunção relativa, nós teremos aqui possibilidade de prova ou do não recebimento ou do recebimento posterior a essas 48 horas. Mas quem tem que provar esse não recebimento ou recebimento posterior? O destinatário, o reclamado. Isso daqui está perfeito, está de acordo, como eu já disse, com a súmula 16. Próxima questão, vamos aqui para a 84. 84 vai falar de gratuidade de justiça. Então, a gratuidade judiciária pode ser deferida pelo juiz ou pelo Tribunal do Trabalho apenas quando expressamente requerida pela parte interessada e mediante declaração de que não tem condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Será que a justiça gratuita, a gratuidade de justiça, somente pode ser requerida quando expressamente requerida? Certo ou errado, meus amigos? Errado. Errado porque também pode ser deferido de ofício. A justiça gratuita ela é deferida pelo juiz ou tribunal a qualquer tempo, grau de jurisdição, podendo ser deferida ou de ofício ou a requerimento. Então, não é apenas quando ela é expressamente requerida, este que é o erro. Também pode ser deferida de ofício, conforme artigo 790, parágrafo 3º da CLT. Esse dispositivo ele é bastante importante para a gente. Também foi alterado pela reforma trabalhista em relação ao valor, ao parâmetro que vai ser utilizado para saber se a parte tem ou não direito à justiça gratuita. Não envolvia a questão aqui, mas é um dispositivo com informação importante. Tudo que foi alterado com a reforma trabalhista acaba sendo bastante importante para a sua prova do MPU, pode ter certeza disso. Vamos para mais uma? Vamos para a questão de número 85. Elaborados os cálculos de liquidação, a abertura de prazo pelo juiz do trabalho para impugnação será facultativa em relação às partes e obrigatória para a União. A intimação, a abertura de prazo, a intimação para impugnação, para manifestação, será facultativa em relação às partes e obrigatória para a União. Certo ou errado? Vejam que isso daqui foi alterado pela reforma trabalhista. Hoje está errado. Hoje não é mais facultativa, vamos lá riscar. Esta informação hoje ela está errada porque ela não é mais facultativa em relação às partes. Ela é obrigatória para as partes e para a União. O que muda
e que nós sabemos é o prazo de manifestação de impugnação. Eu tenho que intimar a parte para manifestação e essa manifestação pode ser apresentada em até 8 dias. Eu tenho que intimar a União e essa manifestação pode ser apresentada em até 10 dias. O que muda é o prazo de manifestação, mas ela é obrigatória tanto para as partes quanto para a União. É importante a gente saber essa mudança, porque antes da reforma trabalhista realmente era facultativa para as partes e obrigatória para a União. Agora é obrigatório para todo mundo. Qual é o dispositivo que foi alterado pela reforma trabalhista? Aqui está, artigo 879, parágrafo 2º. Ele que foi alterado pela reforma trabalhista, é ele que diz que a intimação ela é obrigatória também em relação às partes, trazendo esse novo prazo de 8 dias para elas. Tá bom, meus amigos? Vamos aqui para a última questão de processo do trabalho do nosso simulado. Então, temos aqui 86. Considerando que o recurso ordinário não possui efeito suspensivo, isso é uma verdade, sendo apenas dotado de efeito devolutivo, perfeito, há a possibilidade excepcional de utilização de ação cautelar para obtenção do mencionado efeito suspensivo, como na hipótese de sentença que determina a imediata reintegração de empregado. Vejam que está correto quando fala que o recurso ordinário não possui efeito suspensivo, que ele possui só o efeito devolutivo, já que essa é a regra do próprio processo do trabalho. Recursos trabalhistas não possuem efeito suspensivo, têm efeito meramente devolutivo. Mas existem situações excepcionais em que eu posso requerer este efeito suspensivo. Uma hipótese excepcional, volto lá, seria inclusive aquela decisão que determina imediata reintegração de empregado. Agora, está certo ou errado dizer que através de ação cautelar que se pede o efeito suspensivo? Isso está errado. Errado por quê? Porque está desatualizado. A súmula 414 do TST foi alterada e não cabe mais ação cautelar. Já coube, não é mais o entendimento do TST, não é mais ação cautelar. A súmula 414 do TST trouxe a ideia de que agora nós poderemos requerer através de pedido no próprio recurso. Vou formular um pedido no próprio recurso de atribuição de efeito suspensivo, não cabe mais ação cautelar. Houve mudança na súmula 414, mudança aqui no entendimento do TST. Ok, meus amigos? Então, errada, já tinha anotado ali, errado. Então, muito cuidado com essas mudanças de entendimento do TST, mudanças ali em temas da reforma trabalhista. Finalizamos aqui a correção das nossas questões desse simulado MPU analista. No mais, muito obrigado, galera. Eu espero que vocês tenham ido muito bem aqui nas nossas questões, no simulado como um todo. Continuem estudando para valer, porque vai dar certo, temos certeza, e toda a equipe Estratégia está aqui para ajudar. Tá bom, meus amigos? Um forte abraço. Tchau, tchau.